Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estarei aqui explanando, fazendo algumas analogias sobre a desavença Caim e Abel, ou no hebraico, né, Caim e Hevel, assim como está escrito no hebraico. Uma das posições que as pessoas mais falam é que foi um desentendimento, uma guerra entre dois irmãos que ofereceram a Deus uma oferta e houve um certo descaminhamento por parte de Caim, por inveja, e sabotou seu irmão, matando-o. Há outras também possibilidades de entendimento, visto que a palavra Caim significa possessão, aquilo que se torna possessivo, aquilo que se torna intenso demais, certo? E, obviamente, todos nós temos esse lado Caim, né? Só que Revel, o Abel, ele tinha um artifício espiritual bem desenvolvido. Ele não cria que era a oferta por si só que se chegava até Deus. Ele entendia que já tinha tudo, ele já tinha Deus, e a oferta era uma consequência dessa comunicação espiritual. Pois bem, logo depois de Caim matar seu irmão, o Eterno, o tetagrama chega a se apresentar para Caim, não para punir, mas para conversar e fazer duas perguntas. Literalmente foram duas perguntas. Por que tiraste? Olha só, algo muito interessante. Por que tiraste? E por que caiu o semblante? Essa segunda pergunta parece que às vezes não tem muito sentido, né? Mas por que a inferência do Criador sobre um homicídio doloso, quando se tem premeditação em ocorrer o crime de homicídio, e ao entendimento, quando você vai ler a história, existe esse entendimento de que Deus sabia do ocorrido. Tá, ele não perguntou com o objetivo de saber o fato. Ele pergunta assim: onde está teu irmão, né? Então, assim, ele fez primeiro uma introdução para não constranger Caim. Ele teve toda uma educação filosófica, espiritual, para chegar até aquela energia de Caim, que era uma energia possessiva, né? Então, se você já teve que lidar com uma pessoa possessiva, você vai entender que é difícil chegar até uma pessoa com esse nível, tá? Então, até ele diz assim: por acaso eu sou agora a guarda do meu irmão, por acaso eu estou agora vigiando meu irmão. Quer dizer, ele também reagiu a Deus com ironias, com sarcasmo. Então, o primeiro sintoma do pecado essa ironia com o mundo espiritual, achar que por acaso eu também não posso fazer tal coisa, quer dizer que todo mundo comete um crime menos eu. Então, assim, o pecado ele mancha muito nossa alma. E quando o eterno Deus ele procura falar com Caim, não é no sentido de constranger ele, foi no sentido de entender o motivo, porque Deus ele é onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. O que ele queria entender era a motivação humana. Qual foi sua motivação? Porque assim, às vezes uma pessoa chega na tua casa, por exemplo, um terrorista chega, explode tudo. Aí você perde alguém ali. Então aquilo foi uma ira acrescentada. Você não criou uma ira por algo ou alguém, um ódio contra algo, alguém, mas alguém colocou em você. Então, o que Deus queria saber é se
Abel tinha colocado alguma ira no coração dele, né? E percebeu-se que Revel, que é Abel, não colocou ira no coração de Caim, para que Caim, de forma substancial, procurasse é, eliminar a vida, né, da terra. Então, após esse acontecimento, então Deus chama a responsabilidade de Caim e diz: Caim, por que tiraste? Qual foi o motivo? Né? O ser humano ele tem direito sim de reagir, mas quando existe primeira ação, então às vezes você tem que se perguntar por que aquele ser humano está irado, porque ele está com ódio, porque ele está agindo dessa forma, né? As pessoas elas não agem por si só, tem um motivo. É diferente daquele Caim, ele não teve motivo, né? Foi apenas uma questão sentimental dele, da cabeça dele, e ele tomou ação de forma premeditada, tirou a vida do seu irmão. Por ciúme, por inveja, por seja qual for a delinquência da mente dele. Mas existe sim situações em que pessoas têm ódio, pessoas têm raiva, pessoas têm, às vezes até cometem crimes, porque alguém colocou lá um ódio no coração daquela pessoa. Não foi algo aleatório. Existe sim pessoas que são vítimas da sociedade. Elas infelizmente, elas são motivadas a ser daquela forma. Até porque elas estão inseridas no contexto, né? No contexto estrutural. É algo muito estrutural, então ela não consegue, às vezes, por orientação, sair daquela situação, né? Então ela já nasce naquela escravidão espiritual, escravidão material ou física, seja qual for a limitação que possa existir na vida daquele ser humano. Então só para tirar as correntes espirituais é só o próprio Deus, e a pessoa também ter um pouco de sorte, para poder entender na sua consciência expansiva que aquele mundo não é para ser seguido, né? Aquela ação não é para ser seguida. Então Deus nos ensina que precisamos nos perguntar: por que meu próximo se irou? Muitas vezes pessoas chegam com fofocas, pessoas chegam com calúnias, pessoas ficam falando mal dizendo. As pessoas às vezes você não conhece aquelas pessoas, e aí você cria um ódio gratuito, né? Quantas vezes eu tive que estudar, não porque eu procurei, mas porque apareceu pessoas fofocando, pessoas caluniando, pessoas falando mal de pessoas que eu não faço a mínima ideia. Essas pessoas nunca fizeram mal nenhum, porque eu vou tomar dor de uma pessoa que eu nem sei quem é. Então, Deus ensina o ser humano a se perguntar: por que estou mirando? Por que aquele ser humano está se irando? Por que ele está com raiva? Por que ele está irascível? Por que eu estou irascível? Existe uma motivação. Obviamente, se não tiver uma motivação, tudo bem, há de se agora levar para o lado mal. Mas você primeiro tem que se perguntar se houve sim um evento que culminou naquela reação. E por que caiu o semblante? É uma das perguntas que eu fiquei assim pensando por muitos meses, né? Por que Deus falou do semblante de Caim? Porque quando o ser humano ele erra, todos nós temos uma breve noção de que quando erramos, nós vamos escapar daquela energia. Não, aquela energia está com a gente. Quando a gente erra, ela fica com a gente, tá? Ela impurifica nós como seres humanos. Nós ficamos cegos, mas quem está na luz vê. Quem está nas trevas não vê, né? Então, o semblante, quando alguém faz algo de errado, é o primeiro. É aquela história, o mentiroso, ele acha porque ele mente, todo mundo está acreditando. Na cabeça dele, todo mundo está acreditando. Na cabeça dele, todo mundo está acreditando. Nós não estamos acreditando. Nós vemos as pessoas quando nos mentem, deixamos elas na zona de conforto, né? Por quê? Porque ela acha que esse semblante aqui dele é o natural, mas é o superficial, tá? Então, uma das consequências é analisarmos a ira e o semblante dos seres humanos. O semblante dele, ele é um pouco conotativo, né? Ele é um pouco enfático. Então, às vezes, o semblante, o humor da pessoa, a ira do ser humano
ela tem, se você for ver, ela tem um histórico, ela tem uma raiz. Agora, se a pessoa tem mudança do humor, mudança do semblante, a ira de forma gratuita, aí sim, essa pessoa tem que se cuidar psicologicamente, né? Essa pessoa tem que procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda espiritual, né, para que ela possa sair daquele vínculo nefasto. Mas, infelizmente, né, é uma coisa que temos que aprender. Tem sim iras que são colocadas por outros seres humanos. Às vezes nós mudamos de humor por pressões de pessoas, por tensões de pessoas, por maledicência das pessoas. Então nós somos afetados por causa de injustiças, por causa de desigualdades sociais, contextos espirituais também, né? Então, algo a se pensar sobre essa abordagem do Criador para com Caim. Mesmo Deus sabendo que Caim era culpado, ele procurou saber se existiu essa motivação realmente, porque Deus ele é justo, né? Mas ele sentiu a necessidade de perguntar para o ser humano Caim se existe uma motivação. Existe uma motivação para você ter ciúme demais? Existe uma motivação para você ser uma pessoa extremamente invejosa? Existe uma motivação para você ser uma pessoa extremamente fofoqueira? Existe um estímulo? Que estímulo? De onde vem esse estímulo? Tipo, essa não é a sua essência. Entende? Você não foi feito para fazer isso. Então, se você faz, você tem que saber o que está motivando essa maledicência.